Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão sobre migrations no Sequelize. Se você nunca entendeu direito o que é migrations, ou para que serve, ou como é que você configura para utilização prática num projeto de software, essas dúvidas acabam hoje. Então se prepara aí, abre o VS Code e vamos trabalhar. Dentro do universo do Sequelize, uma das ferramentas que ele te dá para ganho de produtividade, para ganho de manutenibilidade no código, facilidade de manutenção, são as migrations, ou migrações. Eu não entendi o que ele falou. O que é uma migração? Basicamente, quando a gente está construindo a nossa aplicação, tá, a gente vai modelando o banco de dados de maneira evolucionária, certo? Já foi-se o tempo que se trabalhava só em modo cascata nas empresas, onde a gente fazia toda uma análise, daí fazia toda a arquitetura do projeto, estruturava todo o banco de dados, depois programava todo o sistema, testava tudo, entregava e descobria que não era o que o cliente queria. Já tem muito tempo que o nosso mercado entendeu que não dá para trabalhar assim, que isso não funciona, principalmente no tocante a projetos que envolvam inovação, certo? Criatividade e diferenciais competitivos, né, que são coisas que você vai descobrindo ao longo do caminho no projeto. Tá? Mas aqui eu desviando o assunto para métodos ágeis. Tá? Mas o fato é que você desenvolve o seu banco de maneira evolucionária também. Você tem um setup inicial do banco um pouco mais robusto, vamos dizer assim, com as principais tabelas, mas é muito comum que no decorrer do processo você vá evoluindo, né, as suas tabelas existentes, adicionando novas tabelas, criando índices para ganho de eficiência, né, ganho de velocidade de consultas, entre outras tantas coisas que a manutenção de banco de dados vai exigir de vocês. Todas essas manutenções você pode fazer diretamente no banco de dados, certo? E era assim que se fazia durante muitos anos e, infelizmente, em algumas empresas ainda é assim. Por que eu digo infelizmente, certo? Quem é que coloca aí no chat, né, um problema que tem de você fazer manutenção diretamente no banco de dados, criar uma tabela nova lá no banco de dados? Que problemas que isso traz para a gente? Se você cria uma nova tabela diretamente no banco de dados, o que acontece com o seu banco local? Ele fica defasado, certo? Ah, bom, mas eu vou criar a tabela local, Luiz. Não vou criar a tabela no servidor de produção. Beleza, então o servidor de produção ficou defasado. Quando você tiver que colocar essa aplicação em produção, o que você vai ter que fazer? Né? Você vai ter que fazer um diff dos dois bancos no olho, né, e ir lá executar, né, os scripts de alteração ou fazer as alterações manuais, certo? Então este é um problema. O deploy depois, se você mexe diretamente no banco de dados de desenvolvimento, o deploy depois fica desatualizado. Mais do que isso, se você trabalha em equipe, as alterações que você faz no seu banco, né, os seus colegas não têm no banco deles. E isso acaba gerando problemas de sincronização. Se você mudar o banco, por exemplo, né, você tem que refazer todas as alterações na mão também no outro banco. Né? Então, o aspecto principal é essa questão de sincronização de esquema. Tá? Esse é o aspecto principal da sincronização de esquema. Todo o resto vai derivar disso. Você alterou um banco local, como é que os seus colegas vão ter as mesmas alterações, como é que o seu ambiente produtivo vai ter a mesma alteração, como é que você vai fazer a migração de versão do banco de dados. E aí vem o nome migration. O nome migration é justamente porque a gente precisa, eventualmente, migrar o nosso banco de dados de um estado A para um estado B, certo? Todo mundo, em algum momento, vai precisar passar por isso. Né? Migrar de versão, né? Migrar a versão do esquema, não é a versão do banco lá 2020, 2021. Migrar a versão do esquema do seu banco de dados. Tá? E o Sequelize, assim como vários ORMs de mercado, ele te fornece ferramentas para migrações, sabe? Que são as migrations. E é esse o ponto central da noite de hoje. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria um projeto orientado a migrations, como é que a gente faz o setup dele, como é que a gente usa as migrations, como é que no decorrer da evolução do projeto, as migrations vão me beneficiando do trabalho inicial que eu tenho com elas, né? Eu vou colher eles ao longo do ciclo de vida da aplicação, certo? Então, em linhas gerais,
Basicamente é isso. Acredito eu que vai ficar mais claro eu mostrando agora na prática para vocês. Daí vai ficar um pouco mais claro do que você faz, do que você não faz, para que serve e para que não serve as nossas migrations, tá? Como é que eu começo um projeto usando migrations? Estou abrindo aqui o terminal de linha de comando. Eu tenho uma pasta aqui nos meus projetos Node, que eu chamo de Node Projects. Tá? E dentro dela, eu vou fazer uma mkdir aqui, que eu vou chamar de projeto-live. Beleza? Vou entrar em projeto-live. Não tenho nada dentro dele. Vou começar um projeto Node.js do zero com vocês. Tá? Então, npm init-y, criei o package JSON pra gente. Próximo passo, vou instalar as dependências que nós vamos precisar aqui. Então, npm i, nós vamos precisar do .env, para configurações de ambiente, né? Vamos precisar do Sequelize, que é o RM, e eu vou fazer aqui esse passo a passo no MySQL. Mas você pode fazer com qualquer banco de dados suportado pelo Sequelize, que hoje são Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB e SQLite. Tá? Então, qualquer um desses 5 bancos relacionais, o Sequelize suporta, certo? E o mesmo passo a passo que a gente vai fazer aqui vai funcionar neles também, tá bom? Eu vou instalar aqui o driver MySQL2, porque eu vou utilizar o MySQL. Tá? Se você for utilizar o Postgres, você vai instalar o driver PG. Se você for utilizar o Microsoft SQL Server, vai ser o driver MSSQL, ou o driver SQLite 3, no caso do SQLite, e o MariaDB, eu não recordo qual driver que usa agora. Tá? Deve ser MariaDB o nome, provavelmente. Então vamos instalar essas 3 dependências aqui. Beleza? E agora a gente pode começar a configurar o nosso projeto, né, nossa aplicação Node.js. Essa é uma aplicação bem simples ali, mais focada na parte de banco mesmo. Mas o primeiro passo é a gente falar de um elemento que nem todo mundo, que não é tão famoso assim no mundo do Node, exceto para quem usa Sequelize, que é o Sequelize CLI, ou Sequelize CLI. O Sequelize CLI, ele é uma ferramenta de linha de comando para fazer uma série de, vamos dizer assim, atividades ligadas a banco de dados utilizando o Sequelize, certo? Então, como é que a gente utiliza o Sequelize CLI? Eu vou usar aqui o comando npx Sequelize-CLI. O que isso vai fazer? Vai baixar o Sequelize CLI do repositório e executar ele na minha máquina. Qual o comando que eu vou mandar executar? Eu vou usar o comando init para inicializar um projeto Sequelize na minha máquina. Beleza? Então eu inicializei o projeto Node com npm init e agora dentro dele, né, o projeto de Sequelize com o Sequelize CLI init. Perfeito? O que ele fez aqui? Ó? Ele criou uma pasta com arquivo de configuração e mais algumas outras pastas que a gente vai utilizar. Se eu for aqui no VS Code, vou em Open, vou aqui em Node Projects, Projeto Live. Mandei abrir. Então aqui, ó, reparem que tem, né, as pastas que ele gerou ali pra gente. Ó, a pasta config com arquivo de configuração, uma pasta migrations vazia, uma pasta models com o index.js aqui, tá, de exemplo. A Node Modules, que instalou os pacotes do Node, né? Uma pasta de seeders, que a gente pode vir a falar numa outra oportunidade, de repente, se for do interesse de vocês, tá? Que são os semeadores, né, para vir com dados no nosso banco de dados. Mas basicamente o que ele fez foi isso, foi a estrutura de pastas inicial de um projeto usando Sequelize. Tá? Uma outra dependência que a gente instalou foi a dependência do .env. Tá? Não é obrigatório utilizar o .env, mas é muito popular em projetos Node.js para a gente organizar, né, as nossas variáveis de ambiente. Então eu vou criar aqui na raiz do meu projeto um arquivo .env e dentro desse arquivo .env
eu vou configurar as nossas variáveis de ambiente, que nada mais são do que as configurações do nosso banco de dados. Tá? Então eu vou chamar aqui de db underline name. Qual vai ser o nome do nosso banco? Vou chamar aqui de live. db underline user. Qual vai ser o nosso usuário? Aqui tem que ser um usuário que exista no meu banco, né? Eu vou usar o usuário root. db underline pwd, tá? O meu password, a minha senha. O banco local aqui eu tenho uma senha super segura. Tá? Então, Luiz Tools. Falando em banco local, onde é que está meu banco? db underline host. Está no localhost. db underline port. Qual é a porta, né, que meu banco de dados está escutando? No caso MySQL, a porta padrão é 3306. Ajustem aí de acordo com o banco de vocês. Próxima. db underline dialect. Essa aqui é uma configuração do Sequelize para ele saber qual é o banco de dados que ele está utilizando. Porque apesar dos bancos relacionais todos usarem SQL, o SQL de cada banco relacional tem o SQL ANSI como base, que é o padrão SQL, e um monte de firula que cada fabricante de banco inventa. Tá? Então, o Sequelize tem que saber o dialect para conseguir se comunicar corretamente com o banco de dados. Na prática, o que o RM faz é tudo o que você fizer via código, JavaScript, aqui no caso, vai gerar SQL para você do outro lado. Então, aqui no meu caso, o dialect que eu tenho que utilizar é o MySQL. Se você estiver utilizando Postgre, o dialect é Postgres, com S no final. O SQL Server do Microsoft, eu acho que é MS SQL, o MariaDB, acho que é MariaDB. Eu não recordo agora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da documentação de migrations do Sequelize, e daí lá vocês encontram esse tipo de informação. Tá? E eu acho que no tutorial do blog ali eu coloquei também o nome dos dialects. Beleza. Próximo passo. Vamos ir aqui na nossa pasta config para configurar, né, para colocar as configurações do Sequelize CLI. O Sequelize CLI, ele permite que você tenha configurações para diferentes ambientes. Então, qual é o seu banco de produção, qual é o seu banco de desenvolvimento, qual é o seu banco de testes. E esses diferentes ambientes, você configura eles neste arquivo aqui, config.json, que fica dentro da pasta config, certo? Eu vou recomendar que vocês renomeiem esse arquivo para config.js. Porque ele estando como config.js, a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que é utilizar as variáveis de ambiente aqui dentro desse arquivo. Porque se ele for um arquivo JSON, ele é estático. Agora, sendo um arquivo JS, eu posso fazer o quê? Carregar o nosso pacote .env, chamar a função config dele e dar um module.exports, né, desse nosso objeto aqui de configuração. Só que ao invés de ter valores estáticos, eu posso chamar as nossas variáveis de ambiente. Isso só é possível no arquivo JS, né? db user, db pwd, o db name, db host. Vou ter ainda aqui um port. Se eu não passar a porta, ele vai pegar a porta padrão, tá? Estou colocando todas as configurações aqui para pecar pelo excesso e não pela falta de informação. O dialect é a mesma coisa. Se eu não passar o db dialect, ele assume por padrão MySQL, tá? Já é a configuração padrão do Sequelize. Então aqui eu estou configurando, né, todas as configurações para uso do Sequelize CLI, certo? Quem usa esse arquivo config.js aqui é o Sequelize CLI, não é a aplicação de vocês, beleza? Tem ainda uma outra configuração que é interessante de ser falada, que é a login. A login eu passo true ou false, né, indicando se eu quero que apareça no terminal o SQL gerado pelo Sequelize. É útil para debugging, então em desenvolvimento geralmente a gente utiliza. Ambiente de teste eu não tenho, tá? Eu vou colocar aqui as mesmas configurações. Desenvolvimento. E de produção, a única diferença é que eu não vou ter a configuração login aqui. Vou botar login false. Ele não vai jogar no console os SQL gerados. Ah, Luiz, você colocou a mesma configuração para os 3 ambientes, né? Por que você fez isso? Na verdade, como o ponto .env ele vai ser separado em cada ambiente, né? Na minha máquina local eu tenho um ponto .env, em produção eu vou ter outro ponto .env, por exemplo, ele automaticamente vai pegar, né, o ponto .env do ambiente que ele está e, consequentemente, vai carregar as configurações certas
daquele ambiente. Além disso, esse chaveamento aqui de ambiente, ele se dá através de uma outra variável de ambiente que a gente não está usando aqui, que é a Node.env. Essa é uma variável de ambiente bem padrão de ambientes Node.js, certo? E nela você coloca se você está em produção, se você está em desenvolvimento, né? E se você não colocar nada por padrão, ele assume que você está em desenvolvimento. Então o Sequelize CLI, ele vai olhar esse arquivo aqui, vai olhar o Node.env, se ele não tiver nada, ele vai assumir que é desenvolvimento, e ele vai carregar as configurações do ambiente específico, né, daquelas variáveis ali, para a execução das atividades que a gente vier a fazer com ele no terminal. Tá? Exceto a init, né, gente? A init que eu rodei aqui, ó, ela não precisa de configuração nenhuma. Só dá lá, Sequelize lá init, e ele cria as pastas para a gente. Mas qualquer outro comando que precise se conectar no banco de dados, ele precisa ter esse arquivo aqui configurado. Beleza? Bom, eu alterei aqui de config.json para config.js. O Sequelize por padrão, o Sequelize CLI por padrão, ele procura um config.json, então ele não vai achar esse arquivo aqui automaticamente. O que nos leva à necessidade de criar um último arquivo de setup, que é o .sequelizerc, na raiz do projeto. Esse arquivo de configuração, ele é para dizer para o Sequelize CLI aonde que está o arquivo de configuração dele quando a gente mexe no arquivo de configuração. Então aqui eu vou carregar o pacote path, que é nativo do Node. Tá? Com esse pacote path, eu vou exportar o caminho de onde está o nosso arquivo de configuração. Então o meu caminho de configuração, meu arquivo de configuração está em path.resolve, config, e o nome do arquivo, né, a pasta é config, o nome do arquivo é config.js. Beleza? Então este arquivo aqui vai ser olhado pelo Sequelize CLI na inicialização do projeto, na inicialização do comando do Sequelize CLI, certo? E aí ele vai nesse arquivo aqui, com ele vai pegar todas as configurações do banco, e aí o comando que a gente mandou ele vai fazer com essas configurações aqui. Show? Então esse é o passo a passo para o setup. No momento que nós preparamos o nosso projeto para trabalhar não apenas com migrations, mas com o utilitário Sequelize CLI. Se a gente vier trabalhar com seeders, já está pronto também o nosso setup, certo? Vamos lá. Configurei, então, fiz o setup da minha aplicação. Qual que é o próximo passo? Agora é a hora da gente usar, de fato, as migrations. Tá? Antes da gente usar as migrations, imagine o seguinte cenário. Eu não tenho banco criado. E vocês vão se deparar com isso em algum momento. Tá? Eu posso criar o banco pelo Sequelize CLI também. Eu posso rodar aqui, ó, npx sequelize-cli db::create. Ele vai criar o banco para mim. Qual banco? Aonde? Com que nome? Tudo conforme vocês configuraram nos arquivos que a gente estava fazendo setup até agora. Então vou rodar aqui. Certo? Ó, deu tudo certo. Criou a base de dados chamada Live. Se eu for aqui, só a título de curiosidade, né? Se eu for no MySQL Workbench, que é a ferramenta que eu utilizo aqui, vai ter o banco Live aqui em algum canto. Ó, tá aqui o banco Live. Ó. Reparem que não tem tabela nenhuma nele, certo? Criei o banco Live. Eu poderia, a moda antiga, né, modelar todo o banco de dados, né, ali via o MySQL Workbench ou alguma outra ferramenta, mas a minha proposta aqui é uma proposta code first. Né? A gente vai codar primeiro, já codar o banco de dados. A gente não vai lá ficar mexendo visualmente e também nem vai ficar executando comandos que a gente chama de DDL no SQL, né, que é de Data Definition Language, que é comandos SQL para gerar o banco. A gente não vai fazer nenhum dos dois. A gente vai fazer tudo code first, tudo via código, aqui no caso, código JavaScript. Qual que é a vantagem de uma abordagem code first? Você mantém todo o histórico, todo o versionamento do banco de dados na sua base de código, junto com o seu código. Então, todas as alterações que ocorrerem com o passar do tempo no banco de dados, você vai ter elas registradas no seu projeto. E qualquer pessoa que pegar o seu projeto, né, vocês vão ver isso aqui, vai conseguir
ter o mesmo banco, gerar o mesmo banco facilmente, idêntico ao que está na sua máquina, certo? Ou que está em produção, ou que está, sabe-se lá aonde. Porque vai estar tudo versionado no seu código-fonte. Não vai ter nenhuma alteração. Eu não vou fazer, né, nenhuma alteração diretamente no banco de dados. Certo? Eu vou fazer todas as alterações usando migrations. Beleza? Então vamos criar a nossa primeira migration, né? Falei de migration e não criei nenhuma até agora. A gente cria migrations com Sequelize CLI, por isso que a gente fez o setup dele, certo? Então o comando npx Sequelize CLI para chamar o utilitário. E aí eu vou usar o comando migration, _generate, espaço, --name, e vou dar um nome para nossa migration. Eu não tenho criatividade nenhuma, então eu vou criar uma tabela de clientes. Tá? Então o nome da minha migration vai ser create-clientes. Beleza? Vou dar um enter. Ele criou a migration para mim. Se eu for aqui no projeto, pasta migrations, reparem que eu tenho um arquivo aqui agora com essa estrutura aqui. Toda migration tem um comando de up e um comando de down. O comando de up ele é executado quando eu estou migrando o banco de dados para uma versão acima, para a próxima versão. E o comando de down é toda vez que eu estou migrando o banco de dados para uma versão abaixo, certo? Então eu posso usar migrations para ir avançando versões do meu banco, ou eu posso usar migrations para ir desfazendo coisas no meu banco, certo? Então eu tenho aqui os dois cenários. Ele já me dá um exemplo, ó, de um create table. Vou pegar aqui, ó, tirar esse comentário. Isso aqui é um exemplo de create table. Eu uso esse objeto query interface. Ele tem uma série de funções, tá? Para criar tabela, para adicionar coluna, para alterar a coluna, adicionar índice, executar consulta, qualquer coisa que vocês fariam, né, no Sequelize, num ORM, vocês conseguem fazer com esse objeto query interface. Aqui no exemplo, eu tenho um create table. Primeiro parâmetro, eu coloco o nome da minha tabela, por exemplo, clientes, certo? E o segundo parâmetro é a definição da minha tabela. Quais campos a minha tabela vai ter? Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que ela vai ter um campo ID do tipo sequelize.integer, que ela vai ser allow null false, esse campo, tá? Que ele vai ser... não quero entrar em muitos detalhes do Sequelize em si, tá? Porque tem, como eu mencionei, tem vídeo aqui tem vídeo no meu canal, tem tutorial, tem etc, tá? Mas basicamente, para cada campo, eu posso colocar as características que esse campo vai ter, certo? Então aqui eu digo que ele tem uma chave primária, né, qual o tipo dele, no caso aqui é um inteiro. Eu posso colocar que ele vai ser auto-incremental, né? Então bota aqui auto-increment, true, por exemplo. Né? Isso aí são as coisas padrões de modelagem de banco de dados, tá? Beleza, botei aqui um ID, vamos botar mais algumas coisas aqui, vou pegar minha cola aqui do cliente, botar, por exemplo, um campo nome, certo? Campo nome vai ser aqui uma string, ele não vai permitir nulo, né? Eu vou ter clientes sem nome. Vou ter aqui um campo, por exemplo, CPF. O CPF também vai ser uma string, mas aí com 11 casas. Não vai permitir nulo também. Certo? E vou botar um último aqui, um e-mail, que vai ser opcional. Só para a gente ter um campo opcional. Sem string opcional. Beleza? Então, isso aqui é o modelo da nossa tabela. Certo? O modelo inicial, da versão 1 do nosso banco de dados. Certo? A versão 1 do nosso banco de dados tem esta única tabela com estes campos. No down, se eu quiser voltar uma versão, certo? Eu vou executar o comando de drop table, certo? Se eu estava nessa versão aqui, vamos chamar de versão 1, tá? Se eu estava na versão 1 e eu quiser voltar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que excluir a tabela do banco. Beleza? Então, criei aqui a nossa primeira migration. Então, reparem que aqui eu tenho a definição do meu banco de dados em código JavaScript. Eu não estou versionando isso no Git agora, já está lá o repo pronto para vocês, mas se eu estivesse e eu comitasse, eu ia ter
um raio-x do meu banco de dados através das migrations que eu criei até o momento, certo? Hoje meu banco não tem nada, estou criando a primeira migration, vamos executar ela. npx sequelize CLI, db::migrate. O que esse comando faz? Ele vai no seu projeto, vai olhar todas as migrations que ele não executou ainda, né, e vai executar elas. No nosso caso tem uma, né? Ó, então tá aqui, ele executou o comando pra gente, ele faz algumas verificações antes e tal. Executou. Se a gente voltar aqui no Workbench, eu der um refresh, reparem aqui, ó, que o meu banco live agora tem uma tabela chamada clientes. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Com ID, nome, CPF e e-mail. Certo? E ele tem aqui uma tabela Sequelize Meta, que eu não pedi para ele criar, mas ele cria automaticamente para mim. Essa tabela Sequelize Meta é onde ele mantém o registro de todas as migrations já executadas. É aqui que ele sabe qual é a versão do banco de dados de vocês. A minha versão é essa aqui, ó. Esse número grande aqui, nesse timestamp, create clientes.js. Conforme for executando migrations, ele vai adicionando novas colunas aqui. Daí ele sempre sabe qual é a última migration que ele executou com sucesso. Se eu quiser desfazer, é aqui que ele olha também para poder desfazer. Vou desfazer a migration aqui só para vocês verem, tá? Como é que a gente desfaz? Eu vou usar aqui npx sequelize CLI, db, eu acho que aqui é undo ou migrate undo, eu sempre me esqueço aqui porque não é um que eu faço com frequência. É migrate, undo, tá? Esse aqui eu não faço com tanta frequência, eu me esqueço. Se eu olhar meu banco agora, ele sumiu com a minha tabela, porque ele dropou ela, e se eu atualizar minha sequelize meta, ele voltou à versão, eu não tenho mais aquela migration, certo? Então eu consigo fazer e desfazer alterações do banco de dados dessa forma. Então deixa eu migrar novamente o banco. Beleza, agora eu tenho a tabela novamente aqui no meu banco. Show? Beleza. O ponto é, né, até aqui eu fiz algo que vocês fariam facilmente pelo Workbench, né, no modo visual ali. Né, não mostrei algo que traga um real ganho para vocês. Mas pensem o seguinte. Imagine que agora eu fiz commit do projeto, fiz push para o repositório, entrou alguém no projeto, né, esta pessoa quer ter o mesmo banco de dados que eu tenho para seguir desenvolvendo o meu sistema que eu estou desenvolvendo. O que ela tem que fazer? Ela tem que clonar o projeto, certo? Ela vai ter que criar aqui o .env, né, para configurar onde é que está o banco dela. E ela vai rodar as migrations, npx sequelize CLI, db::migrate, e as migrations vão gerar para ela exatamente o mesmo banco que eu tenho na minha máquina. Né? O banco que o desenvolvedor ou os desenvolvedores do projeto foram criando durante a execução do mesmo, certo? Claro que aqui eu estou com um exemplo que tem só uma tabela, mas imaginem que ao longo do projeto a gente vai fazendo alterações. Vamos fazer uma alteração, por exemplo. Imagina que um analista de negócios, né, demandou que agora a gente precisa ter um campo telefone. Né? Vamos pegar aqui ó, a nossa migration. Hoje nossa tabela, ela tem ID, nome, CPF, e-mail, e que agora a gente precisa de telefone, certo? Claro que é um exemplo bem óbvio, talvez a gente tivesse começado já com telefone, mas vamos pensar que por algum motivo ficou para trás e a gente precisa agora adicionar um telefone na nossa tabela. Primeira regra, quando você trabalha com migrations, você não mexe no banco de dados, certo? Então você não vai lá no banco adicionar um telefone lá. Segunda regra, né, quando a gente trabalha com migrations, você não altera a migration, certo? Essa migration aqui é uma versão do banco de dados no tempo. E acabou, você não volta no tempo, certo? Ou você dá um up ou você dá um down, você não mexe dentro da migration. Se eu preciso fazer uma alteração no banco de dados, seja qual for, eu vou criar uma nova migration. Vou vir aqui no terminal, npx sequelize CLI, migration, _generate, --name, e eu vou chamar aqui de alter clientes telefone, por exemplo, tá? Porque é um alter table na tabela de clientes para adicionar um campo telefone.
Ó, criou para mim o arquivo. Se eu vier aqui, tem um novo arquivo de migration para a gente exercitar. Vou criar a migration de alteração. Aqui eu tenho que ter em mente, se o meu banco já está em produção, eu tenho que tomar cuidado para não perder dados, certo? Não posso sair dropando coluna, né? Se eu tenho dados em produção e tudo mais. Eu também tenho que ter em mente que o meu banco local, ele está nesta versão aqui. Então eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a alteração apenas, né, do meu banco de dados. Até o momento o banco de dados executou esses comandos aqui. Então o que eu vou fazer aqui é um comando de adicionar uma nova coluna, certo? Então aqui eu vou fazer um await de query interface, ponto, add column. Add column é o comando que eu uso para adicionar uma nova coluna. Eu passo qual a tabela, clientes, qual a coluna, telefone, e a definição dessa coluna. Então eu vou colocar aqui, que vai ser o type serialize.string. Então imaginem que essa definição aqui, ó, é como se fosse um bloco desses aqui, ó, um bloco de coluna. Tá? Então sequelize string, hello null, true. Vou ter que colocar hello null como true, né, gente? Porque como eu estou tendo uma coluna nova, imagina que eu já tenho dados lá no banco de dados. Não tem como eu criar como hello null false, porque a coluna vai ser criada sem dados, né? Então vai ter que ser hello null true. A menos, claro, que eu definisse um default value, né? Que eu posso colocar também. Default value aqui, ó. Dizendo que já vai começar sempre com um valor específico que vocês definirem. Tá? Esses campos todos podem conferir na documentação do Sequelize. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês. Tá? Beleza, então aqui as configurações da minha coluna telefone da tabela clientes. No down, eu tenho que desfazer a alteração acima. Vou usar um remove column, tabela clientes, coluna telefone. Beleza? Então eu tenho aqui o script para subir uma versão do meu banco e o script para diminuir uma versão do meu banco. Como é que eu executo agora? O comando para executar, gente, é sempre o db:/migrate. E aí o Sequelize CLI vai lá no banco, vai ver a última migração que foi executada e vai executar todas depois daquela. Vou fazer isso. npx Sequelize CLI db:/migrate. Se eu for aqui no banco, vou dar um refresh na tabela de clientes. Vocês vão reparar que agora eu tenho um campo telefone aqui, certo? E se eu olhar a tabela Sequelize Meta, vocês vão reparar que agora eu tenho duas migrations executadas, certo? Se eu precisar desfazer por algum motivo, eu posso usar o db:/migrate, undo, que eu mostrei para vocês, e ele desfaz, né, a alteração, né, a última alteração, sempre a última, isso é um ponto importante, tá? As migrations eu executo todas depois da última executada, com o comando db:/migrate, mas o undo, né, é sempre uma por vez, né, e sempre a última, né, ele vai desfazendo uma por uma, andando para trás. Beleza? Então é assim que a gente vai alterando. Agora a gente precisa adicionar um índice, eu posso usar um add index. Agora eu preciso trocar uma coluna, eu posso usar o change column. Então assim você vai adicionando colunas, adicionando tabelas, removendo colunas, fazendo alterações no ciclo de vida da sua aplicação com migrations. Aqui eu não falei de models, porque nos outros dois vídeos, né, que eu tenho aqui no canal, eu falo extensivamente de models. Mas o model de vocês também tem que estar refletindo, né, também tem que estar refletindo o estado do banco de dados de vocês, certo? Então, nesse meio tempo, eu teria que ter aqui, deixa eu apagar esse index aqui. Eu teria que ter aqui na minha pasta de models, um cliente model.js, por exemplo, com todo o nosso model do banco de dados, certo? Tem um model de exemplo aqui no blog, que é aqui ele que eu não lembro de cabeça o model. Aqui, ó. Então, vou pegar o model aqui, ó. Esse model aqui eu já falei dele em outras
em outros vídeos, né? Esse aqui é um exemplo de módulo, certo? Então, ó, reparem que ele está com ID, com nome, com e-mail, com CPF. Se eu coloquei um telefone via migrations no banco de dados, eu tenho que vir aqui atualizar o meu módulo. Diferente da migration, que eu nunca altero uma migration, o módulo eu tenho que alterar sempre que meu banco de dados mudar, certo? Venho aqui e coloco, né, as características do meu módulo. Beleza? Então, o módulo ele tem que acompanhar o banco de dados. Eventualmente alguém pergunta, né, Luiz, se eu já tenho meu banco de dados criado, eu ainda posso usar migrations? Né? Poder pode, você perde boa parte das vantagens de usar migrations, certo? Porque se você já tem um banco num momento do tempo, né, num certo momento da vida dele, você não tem o histórico, você perde esse benefício de alguém facilmente conseguir gerar o banco de novo. Imagina que alguém entrou no projeto agora. Deixa eu dropar aqui o banco para vocês verem. Ó, dropei o banco. Certo? Perdi o banco. Tô chegando cru agora no projeto. Deixa eu apagar aqui até Node Modules. Vou apagar Node Modules aqui, ó. Clonei o projeto agora. Veio isso aqui. Só não vem o ponto .env, né? Eu vou lá, preencho o ponto .env. Beleza? Agora, eu vou instalar as dependências do projeto, né, npmi. Chegando agora no projeto, instalei as dependências. Vou rodar as migrations. npx sequelize CLI, db:/migrate. Vai fazer aqui, vai reclamar do banco, certo? Porque o banco não existe. Então vamos criar o banco primeiro. db create. E agora o db migrate. Pronto. Agora eu tenho exatamente o mesmo banco que os meus colegas desenvolvedores, né, do meu time possuem, certo? Com todo o passo a passo que foi feito durante toda a vida desse projeto para gerar o banco, para o banco chegar no estado atual que ele está. Tá? Então não corre aquele risco que a gente estava comentando lá no início, que é esquema desincronizado. Né? Alguém tem uma versão mais adiantada, alguém está com uma versão mais atrasada. Se eu precisar agora botar em produção esse projeto, eu vou pegar as atualizações, fazer um git pull lá em produção, ou usando alguma ferramenta de CI, né? E essa ferramenta de CI, ou eu, manualmente, vou executar as migrations em produção. Né? E aí ele vai pegar, vai ver a versão que o banco de produção está, a versão que o repo, né, está, e vai executar todas as migrations que falta para levar o banco para a última versão. Certo? Então eu consigo muito mais facilmente, né, fazer o meu deploy, a evolução do meu banco de dados no que tange o esquema, né, gente? Dados daí já é outra história, daí entram as seeders, por exemplo, que ajudam com a parte de dados. Tá? Mas falando de esquema, né, se você começa um projeto hoje, Node.js, com banco relacional, e você pretende usar o Sequelize, né, que é algo que eu recomendo, inclusive, a minha segunda recomendação, depois do Sequelize, para bancos relacionais, é que você trabalhe desde o primeiro dia com migration, porque no início vai ser um pouco mais chato, mas é algo que se paga no médio e longo prazo, e se paga muito se você ainda tiver várias pessoas trabalhando no projeto. Tá? Se tiver só você, ainda se paga, principalmente na parte de deploy, certo? Mas se tiver mais pessoas, se paga muito pela parte de gestão de ambientes, versionamento do banco de dados e tantos outros benefícios aí de trabalhar com migrations. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho que também deveriam aprender sobre migrations e, principalmente, eu gostaria de lhe parabenizar por chegar ao final de um aulão tão comprido como esse. A gente sabe que no YouTube o pessoal não gosta muito de vídeo comprido, eu gosto sempre de parabenizar os alunos aí mais dedicados que vão até o final dos meus vídeos. Deixa aí no comentário se você foi uma dessas pessoas que está vendo essa mensagem, que eu adoraria saber, até para entender, né, se de fato vídeos com esse nível de profundidade lhe interessam. Aliás, aqui no canal você encontra também outros vídeos de Sequelize, e aqui na descrição desse vídeo você encontra tutoriais do meu blog também que podem lhe interessar, beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!